Podem ficar sentados um minutinho. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos nesta quarta-feira de cinzas, iniciando esse período quaresmal. Nós temos que resgatar o verdadeiro sentido da quaresma. A quaresma, nos últimos anos, nas últimas décadas, ela está perdendo na igreja o seu verdadeiro sentido, o seu verdadeiro valor espiritual, porque há tantas coisas que vai acontecendo no nosso dia a dia, na nossa caminhada, que nós vamos deixando um pouco de lado aquilo que o Senhor Deus nos pede. E o tempo da quaresma é um tempo propício, porque é o tempo que vai nos preparar para celebrar a Páscoa do Senhor, para celebrar os mistérios da sua paixão, da sua morte e da sua ressurreição. Eu gosto sempre de tomar como um exemplo uma passagem dos ensinamentos de São Paulo, quando ele fala e orienta a sermos criaturas novas, a mergulhar profundamente no mistério de Cristo, para sermos novas criaturas, deixando de lado o homem velho para se revestir do homem novo. Esse é um dos aspectos da quaresma. É como a quaresma, vamos assim dizer, é como se fosse uma grande piscina, mas não cheia de água, mas cheia do amor, da misericórdia de Deus, na qual nós mergulhamos para sermos então purificados e transformados. Mas para isso requer de nós um despojamento. É exatamente o que Deus nos pede, assim como pediu no tempo do profeta Joel, para rasgarmos os nossos corações, não as nossas vestes, como acabamos de ouvir agora na primeira leitura que proclamamos. Esse é o grande apelo que Deus faz a nós, seus filhos e filhas. Voltai para mim com todo o vosso coração. Quando usamos a expressão todo o coração, é com todo o nosso ser, com todo o propósito de buscar realmente uma vida nova no Cristo, deixar de lado a vida velha, deixar de lado o caminho do pecado, mas se esforçar para entrar no caminho da graça, como nós acabamos de proclamar na Santa Palavra. Quem sabe se Ele se volta para vós e vos perdoa, como nós temos necessitado, meu irmão e minha irmã, do perdão de Deus. Como nós temos deixado de buscar esse perdão. Claro que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele perdoa a todos nós, que Ele não olha o pecado que nós cometemos, Ele olha a criatura que o cometeu. Quando o povo se rebelou contra Ele, mais tarde Ele vai mandar dizer àquele povo
Deixai as coisas velhas e antigas, mas abri o vosso coração para que eu faça coisas novas. E é preciso exatamente isso, meu irmão, minha irmã, abrirmos o coração para Deus. O nosso coração está fechado diante de Deus. Nós abrimos o nosso coração para tantas coisas no mundo, mas ainda temos, essa dificuldade em escancará-lo para o amor misericordioso de Deus. Por isso, aqui está o apelo que Deus faz a nós nos dias de hoje. Voltai para mim com todo o coração, colocando Deus sempre em primeiro lugar na sua vida. Voltar-se para Deus nada mais é do que obedecer e viver a sua palavra, conforme a sua vontade. Voltar-se para Deus é nos revestirmos deste compromisso que nós recebemos na graça batismal, de nos tornarmos verdadeiros anunciadores da sua palavra. Por isso que lá na segunda leitura, tirada da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo, ele reconhece isso, e ele vai nos exortar sobre isso, dizendo, como disse para os coríntios, também dizendo para nós hoje: somos embaixadores de Cristo. Meu irmão e minha irmã, o que é ser um embaixador? Qual o papel de um embaixador? Nós sabemos muito bem, nas embaixadas, aqueles países que vivem, aquela comunhão, aquela união, aquele intercâmbio, há sempre um embaixador. No Brasil, as embaixadas dos Estados Unidos, da Inglaterra, de tantos países, a embaixada do Vaticano, onde temos o núncio apostólico como o embaixador. E qual é o papel primário do embaixador? Representar aquele governo, falar naquele país em nome daquele governo que ele está representando. No aspecto religioso, o núncio apostólico, ele é um representante do Santo Padre, o Papa Francisco, aqui no nosso país. Ele fala em nome do Santo Padre. Ele representa aqui na nação brasileira, o Santo Padre. E São Paulo, ele vai dizer que nós cristãos, nós que confessamos a nossa fé no Cristo, devemos ser embaixadores, devemos representá-lo, devemos falar em nome de Cristo. Por isso ele vai dizer, e é Deus mesmo que exorta através de nós. É o Papa Francisco que nos exorta através do núncio apostólico. É o bispo na diocese que nos exorta em nome, da igreja. É o padre na comunidade, é o fiel na comunidade. Agora, meu irmão, minha irmã,
como nós estamos representando este Cristo, como nós estamos anunciando Cristo, como nós estamos falando em nome de Cristo. Em nome de Cristo, aí já diz São Paulo, fazendo novamente este grande apelo que encontramos agora, logo no início da primeira leitura, né? Do profeta Joel. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus, em nome de Cristo. Nós não reconciliamos com Deus em nome de fulano ou em nome de cicrano. Nós nos reconciliamos com Deus em nome de Cristo, porque o Cristo é Ele que veio para trazer a reconciliação, para resgatar a humanidade do pecado, da morte, da violência, da indiferença, da desordem, da desunião. Meu irmão, nós não podemos de forma alguma passar despercebidamente durante esse tempo quaresmal. Nós temos que fazer um propósito sincero, porque o propósito ele deve ser para a vida toda. Não é um propósito adequado ao tempo ou aos dias, como muitos de nós fazemos. Qual o propósito que você já fez, ou pelo menos já pensou em fazer agora durante o tempo da quaresma? Vamos voltar mais um pouquinho lá na primeira leitura, quando então ele vai dizer, depois que ele disse: se voltar para vós e vos perdoa e deixa atrás de si a bênção, oblação e libação para o Senhor vosso Deus. Aí mais abaixo ele vai dizer, perdoa, Senhor, a teu povo, e não deixes que esta tua herança sofra infame e que as nações a domine. Porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Então o Senhor encheu-se de zelo por sua terra e perdoou o seu povo. Deus é zeloso, meu irmão, minha irmã. Deus perdoa. Nós é que temos ainda essa dificuldade em aceitar o perdão de Deus. Por quê? Porque para aceitar o perdão de Deus, para que o perdão de Deus realmente faça valer na nossa vida, é preciso antes perdoar. Aí é que está a dificuldade. Aí é que nós colocamos obstáculo. Quando Jesus nos ensina: aquele ou aquela que não perdoar de coração o seu irmão, meu Pai que está no céu também não vos perdoará. Porque acha que é fácil a gente dizer que somos seguidores de Jesus? Quando Jesus ele nos chama para segui-lo, ele vai colocar a condição: renuncie a si mesmo, assuma a cruz da sua responsabilidade, assuma a cruz do perdão, assuma a cruz do amor e siga-me. Porque eu não posso, meu irmão, minha irmã, seguir Jesus se eu não pratico aquilo que ele me ensinou, aquilo que ele deixou para nós. E o perdão, que é exatamente um dos pontos também da Santa Quaresma, ele volta a nos ensinar lá na oração do Pai Nosso: perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Jesus não reza,
perdoa-nos as nossas ofensas, para que eu possa perdoar, ou pelo menos tentar perdoar aqueles que nos ofenderam. Não, é para que eu possa perdoar aqueles que nos ofenderam. E é o que está faltando no meio da humanidade, meu irmão, minha. Por isso que ele nos faz esse convite, né? É um convite aqui até bem forte, né? Voltai para mim com todo o coração. Ora, terminamos, melhor, alguns, né? Entendeu? Que ainda vai continuar a festa de carnaval, mesmo dentro do tempo quaresmal. Mas terminamos o carnaval agora. Ora, muitos de nós se entregaram de corpo e alma para o carnaval. Mesmo que na nossa cidade não tenha acontecido o carnaval, mas muitos de nós saímos, foram para outras regiões para buscar, né, nos divertir, sem pensar no tempo, sem pensar no calor, sem pensar no frio, sem pensar na chuva. E nós estamos lá na avenida, né, com a nossa bandeirinha. E onde está Deus? E nós deixamos Deus engavetado. Estou dizendo que ninguém vai brincar carnaval, porque eu não tenho essa mentalidade que muitos de vocês têm, né? De que carnaval é coisa do capeta, é coisa do demônio. Carnaval é uma cultura. Agora eu tenho que saber lidar com isso. Eu tenho que saber interpretar o carnaval. Carnaval não é orgia. Quando acontece orgia é porque as pessoas fazem orgia. Mas como é que nós nos entregamos de corpo e alma para as festas mundanas, mas dificilmente nos entregamos de corpo e alma para Deus? Cansamos, ficamos estressados, porque o padre falou muito na missa, né? A missa terminou tarde, passou da hora. A duração da missa geralmente é no máximo 1 hora, passou 10 minutos, passou 15 minutos, nós já ficamos estressados, já saímos da igreja antes da bênção, né? E aí ficamos a noite toda, né? Lá diante do mundo, adorando e louvando o mundo. Nós não somos embaixadores de Cristo, nós estamos muito mais para embaixadores do mundo. Por isso que lá no Evangelho, Jesus ele veio mostrar para nós esse caminho, que nós devemos fazer tudo para Deus com o coração, não para aparecer. Há muitos hoje que se diz católicos, né, entre aspas, que só vai pôr o pé aqui hoje e depois talvez ano que vem novamente. É verdade. Muitos católicos vão fazer isso. São os católicos de cinza, são os católicos de procissão, não são os católicos convertidos, não são os católicos que rasgaram o coração para Deus, que se abriram, que se entregaram para Ele, como Ele nos pede. Porque o que nós queremos muitas vezes é ser ovacionado pelos homens, é ser aplaudido. E Jesus ele veio mostrar o caminho da humildade, né? Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serem vistos por Ele. Caso contrário, não recebereis a vossa recompensa. Por isso, quando deres esmola, quando nós damos alguma coisa, que a esmola aqui, né, é o mesmo sentido da caridade, porque a caridade, oração e jejum, que são os 3 pilares da Santa Quaresma. E vivendo esses 3 pilares, nós vamos subindo os outros, né, que é a reconciliação, que é o perdão.
Quantas vezes aquilo que nós damos, nós queremos mostrar para os outros? Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, nós na igreja, entre nós cristãos católicos, quantas vezes eu já ouvi, pessoas dizendo assim: não, a igreja tem que dar assim, porque eu dou o dízimo, eu dou a minha oferta lá na igreja. Então é obrigação da igreja colocar o ar-condicionado funcionando. E é obrigação da igreja ela estar iluminada. É obrigação do padre mandar colocar copo descartável no bebedouro, porque eu dou o meu dízimo. Olha como é que a gente cobra de Deus. Como é que a gente dá para aparecer, não com o coração puro, Nós queremos ser aplaudidos. Rezar, nós queremos rezar para as pessoas verem, aparecer. Ontem eu vendo um momento da pregação lá do retiro, que estava acontecendo na Canção Nova, eu fiquei escandalizado. Não com a atitude do povo que estava na Canção Nova, mas na atitude do padre que estava na Canção Nova. Tem nada contra esses padres, mas estão transformando a igreja em verdadeiros espetáculos. Querem ser aplaudidos pelos homens. Não estão ali para falar de Deus, não estão ali para ser embaixadores de Deus, estão ali para falar de si mesmo, para se mostrar, para se gabar. Nunca vi um padre que vai para a celebração da Eucaristia ter que entrar, cercado de seguranças. Nunca vi. Que padre é esse? Que ministério é esse? Que embaixador é esse? Essa é a nossa quaresma. Essa é a nossa igreja. É o que vem acontecendo. Porque nós queremos apenas aparecer. Queremos aparecer. E nós vamos atrás. E nós aplaudimos. Eu prefiro tocar na orla, do padre, do que tocar no coração amoroso de Cristo. Como se o manto do padre fosse muito mais sagrado do que o sangue derramado de Jesus. E a humanidade está se perdendo. O cristianismo está se perdendo. A igreja está se afundando, porque nós estamos colocando as coisas de Deus em segundo plano. Durante a quaresma, nossa igreja no Brasil tem a campanha da fraternidade. Tem nada contra a campanha da fraternidade. Tenho nada. Mas diga, o bispo pode se quiser me xingar, pode falar, mas nós estamos colocando a campanha da fraternidade acima da Santa Quaresma. Estamos deixando de viver os exercícios espirituais da Santa Quaresma por causa da campanha da fraternidade. Coloque a campanha da fraternidade em outro período. Coloque. Muitos de nós, católicos, no Brasil, vai deixar de participar da Santa Eucaristia. Por quê? Porque vai usar argumento: não vou à missa hoje não, porque tem encontro da campanha da fraternidade. Para, meu irmão, a campanha da fraternidade foi criada pelo homem, foi criada por Deus. E nós estamos priorizando isso. Estamos deixando, vocês podem ver. Agora, durante as sextas-feiras da quaresma, pode vir aqui na igreja e contar quantas cabeças vão estar aqui fazendo o exercício da via sacra. Podem vir. E será que isso é rasgar os nossos corações para Deus? Será, meu irmão? Será que eu estou me buscando a minha conversão, a mudança de vida, a mudança de pensamento? Talvez muitos estejam se indagando: mas não tem nada da campanha da fraternidade na igreja?
Eu pergunto: tem fraternidade na igreja? Tem? Eu pergunto: tem fraternidade na igreja? Tem fraternidade entre nós? Tem mudança? Vivemos como irmãos? Não é apenas uma vivência exterior, né? Nós temos que viver aquilo que a palavra do Senhor nos pede. Nós temos que voltar para Deus. Nós temos que buscá-lo enquanto pode. Nós temos que rasgar os nossos corações, não as nossas vestes. Rasgar as nossas vestes, você manda a costureira, ela vai costurar. Rasgue o coração, assim como Jesus rasgou dele, por causa de cada um e de cada uma de nós, meu irmão, minha irmã. Então, que essa Santa Quaresma seja momento de transformação, seja momento de mudança, seja momento de reconciliação, seja tempo de perdão, tempo de unidade entre nós, tempo de fraternidade, tempo de amor, que nós possamos passar uns pelos outros e dizer exatamente como disseram no início do cristianismo: vejam como eles se amam. Então, iniciando esse tempo quaresmal, vamos fazer esse propósito de voltarmos para Deus, de abrir o nosso coração, para que Ele possa vir e fazer então essa transformação na minha e na vida do meu próximo. Abramos o nosso coração, peçamos a Ele esta graça.